A morte de Jesus naquela cruz nos dá a vida eterna. Olha que interessante, nós estamos analisando a Páscoa sob a perspectiva da morte. Já vimos que a morte de Jesus Cristo naquela cruz serve para demonstrar o amor de Deus para nós. Já vimos que a morte de Jesus naquela cruz serve para nos livrar da ira de Deus. E agora, por fim, vemos que a morte de Jesus na cruz nos dá vida eterna. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E é interessante, porque a melhor forma de entender esse versículo é pensando numa ponte e num abismo. Imagine o seguinte, imagine que aqui nesse meio haja um abismo profundo e muito distante, de modo que Deus está do outro lado e nós estamos do lado de cá. E todo mundo começa a planejar formas de tentar atravessar esse abismo. Trabalham em conjunto, se esforçam muito, buscam técnicas, ideias, mas não conseguem chegar até Deus. Não conseguem ultrapassar esse abismo. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Existe um abismo e apareceu um que se chama Jesus, que construiu uma ponte nesse abismo. Não foi por mérito humano, não foi por força, foi por Jesus. E aí essa ponte que Jesus construiu nos dá acesso a Deus. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, lembra? Adão pecou, Eva pecou, criou ali o abismo, o homem se afastou de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, aconteceu ali o abismo, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Ele foi lá e colocou a ponte, construiu a ponte. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Agora Ele é quem pega você para atravessar a ponte e levar até o Pai. Meus queridos, tudo tem a ver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus é o Alfa e o Ômega. É tudo por Jesus. Jesus é a nossa referência quando o assunto é salvação. É por causa de Cristo que há vida eterna. Em nenhum outro há salvação, senão em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando a gente vê Paulo dizendo que a morte de Jesus naquela cruz nos dá a vida eterna, diante de um abismo que foi criado por conta do pecado de Adão e Eva, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Diante da distância de relacionamento de Deus com o homem, Jesus foi aquele quem nos trouxe de volta ao relacionamento. Isso é Páscoa. Uma morte, um sacrifício trouxe esperança, porque essa morte e esse sacrifício cobrem uma multidão de pecados. Quando você pensar em Páscoa, a partir de hoje, pensa em morte, pensa em sangue, pensa em sacrifício, para entender que é esse sangue que nos reconcilia com Deus. É esse sangue que nos dá vida eterna. Por isso que a Páscoa, que é o sangue derramado de Jesus naquela cruz, é o que nos salva e o que nos dá a vida eterna. Pergunta para você: você quer ser salvo? Você quer receber da vida eterna? Quero, pastor, o que eu faço? Creia na Páscoa. Só isso. Creia na Páscoa. Creia no Filho de Deus, que morreu por mim e por você, e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida,
para que eu e você pudéssemos ser salvos. E eu quero finalizar com uma frase que eu comecei falando sobre que a minha intenção não é priorizar a morte ao invés da ressurreição, pelo contrário, ambos são complementares. A morte de Cristo quanto a ressurreição são elementares no processo de salvação, no ato de salvação. Então fica a pergunta, pastor, então não há diferença entre morte? Não, são complementares. Olha a frase que legal. Anota aí para você depois publicar ou compartilhar com quem você quiser. A cruz de Cristo, ela é o pagamento. A ressurreição de Cristo é o recibo. É complementar. Você não recebe recibo se não tiver o pagamento. São complementares. A morte de Cristo é substancial, assim também como a ressurreição de Jesus, para que aí sim, eu e você possamos ter vida eterna, eu e você possamos, de fato, passar por esse mundo. Por que passar? Porque o significado original de Páscoa é passagem. Assim como lá na época do povo hebreu, eles pegaram um animal, mataram um animal, o cordeiro, e pegaram o sangue desse cordeiro e passaram no alisar da porta, no marco da porta, para que, diante da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, os filhos do povo hebreu fossem poupados. E o que fez poupar foi um sangue, e aquilo ali apontava para Jesus Cristo, onde ele seria o primogênito morto, onde aquele sangue seria vertido naquela cruz para libertar muita gente. Você quer ser liberto? Creia na Páscoa. Páscoa não tem a ver com festa, com coelho, com chocolate. Páscoa tem a ver com morte. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida.